A gente ouviu comentários de que atualmente o presidente mudou essa prova, esses testes relacionados à cidadania, para aquisição da cidadania, né? Você acha que isso dificultou mais para quem está fazendo a cidadania? O que você pensa em relação a isso? Isso foi uma estratégia dele de dificultar para a pessoa não alcançar a cidadania? O que eu tenho visto demais é que eles estão fazendo tipo uma análise completa de onde houve fraude. Então, se eles perceberam que houve fraude num tipo específico de benefício, eles estão tentando evitar que esse fraude aconteça de novo e estão criando novos passos para que as pessoas possam provar que realmente merecem aquele benefício. Em termos de cidadania, agora a pessoa realmente deve trazer evidência, provas que ela tem bom caráter. Antigamente, não, você enviava a sua aplicação, se você nunca teve um tipo de antecedente criminal, você não precisava enviar provas de bom caráter. Mas agora a coisa mudou. Então não é que ele não queira que as pessoas tenham cidadania, eu acho que na minha opinião, o que está acontecendo é essa passagem de pente fino para determinar onde estão os pontos fracos da administração, onde as pessoas estão tirando vantagem, estão cometendo fraude, para que isso não aconteça mais. Por exemplo, existe o benefício para as crianças que foram abandonadas, negligenciadas, que é o SJ. Eles acharam muitos indícios de fraude nesses processos, então eles agora estão sendo mais rígidos. É dessa forma que eu vejo. Eu vejo eles fazendo realmente um pente fino todas as leis, limpando, né, a casa e tentando Sim, realmente... como é que a gente fala em português? Enforçando? É isso a palavra? Não, nem sei. Mas eles estão realmente... as leis estão nos livros e eles estão realmente agora aplicando as leis. O que na grande maioria das vezes em administrações anteriores, a lei existia, mas não era realmente utilizada. Então, se existe a lei, por que não colocar garantir que a lei realmente esteja em prática? É exatamente isso. Você acha que toda essa dificuldade, esse alvoroço todo que está acontecendo, você acha que isso vai continuar ainda por mais tempo? Quando eu estava advogando no primeiro termo do Trump, e esse alvoroço, ele não durou muito tempo. As coisas se acalmaram, né? E agora nós estamos em setembro, ele está no poder desde janeiro, quase um ano, e nada mudou. Muito pelo contrário, as coisas continuam. Ontem mesmo eu li um anúncio em que os agentes de migratórios, eles agora vão andar armados e eles agora podem prender as pessoas. Então, não me leva a concluir que as coisas estão se acalmando. Me leva a concluir que as coisas estão ainda tão delicadas quanto em janeiro. E aí todo o resto do país sofre as consequências, né? Porque com a retirada desses imigrantes também afeta toda a mão de obra do país, né? Afeta todo mundo. Afeta todo mundo. E o estresse e a sensibilidade, todo mundo fica mais à flor da pele, né? Fica uma questão mais perigosa e mais delicada. Muitas pessoas têm se preocupado com essa coisa da deportação muito rápida. Existe diferença no processo de deportação, existe diferença entre o que tem um processo criminal, um antecedente criminal, e o outro que é um cidadão normal. Existe essa diferença no processo de deportação? Existe, com certeza existe. Existe também diferenças no tipo de crime que a pessoa cometeu. Se foi um crime de violência, a pessoa pode não ter nem direito a uma fiança, né? A pessoa pode inclusive perder o direito imigratório porque o juiz acredita que ele não mereça um direito imigratório por ter tido esse antecedente criminal no passado. Então sim, é um peso enorme. Todo juiz de imigração vai levar em consideração os antecedentes criminais.
Independente do que você esteja fazendo, se você esteja tentando se legalizar através do USCIS ou se você está tentando se legalizar através em frente a um juiz de imigração. Ambos os oficiais estarão olhando os seus antecedentes criminais. E procede o fato de que, por exemplo, uma pessoa que foi detida pela polícia normal por uma pessoa que foi detida pela polícia por algum crime que cometeu aqui, seja ele, né, de baixo escalão ou mais, ele automaticamente sofrerá também um processo de deportação ou ele vai pagar aqui pelo crime que ele cometeu aqui no país, antes de ser deportado? Sim, na grande maioria das vezes, a pessoa deve cumprir a sentença nos Estados Unidos, enquanto a pessoa está presa numa prisão estadual ou numa prisão federal, a imigração entra em contato com essa pessoa e um processo de deportação se inicia. Mas a pessoa, na grande maioria das vezes, ela completa a sentença aqui. E depois ela é deportada para o Brasil. Se você, suponhamos, a família toda está aqui, ou se você tem filhos aqui, e um desses filhos é abusado por alguém, esse alguém é uma pessoa que está fora de status dentro do país. Você e os seus filhos têm direito à legalização? O país te dá algum tipo de proteção em relação a isso? Ótima pergunta. Isso vai envolver o processo do visto U, né? Então, a pessoa que foi vítima de um crime dentro dos Estados Unidos, dependendo do tipo de crime, ela pode aplicar para o visto U, sendo o agressor legalizado ou não. A pessoa que cometeu o crime poderia até ser um cidadão americano, independente. Então, se a vítima foi uma criança com menos de 21 anos de idade, essa criança vai ter o direito de aplicar para o visto U e, consequentemente, os pais e os irmãos com menos de 21 anos de idade também poderão entrar no processo. Mas, para que isso aconteça, a família vai ter que fazer uma queixa na polícia. Não consegue legalização se você não tiver essa queixa na polícia antes. E a cooperação com a polícia para uma conclusão desse crime ou dessa investigação. Tá, e se essa família entrou ilegal no país e está exatamente naquele processo de esperar corte para decidir se vão deixar aqui, se não vão, nada disso interfere no pedido desse visto? Interfere de forma positiva, na verdade. Interfere de forma positiva. Se uma pessoa foi vítima de um crime e ela está atualmente em processo de deportação, a pessoa pode requerer ao juiz que o processo seja arquivado para que esse outro processo de imigração do processo U seja decidido. Porque um processo de visto U, ele demora muitos anos. Ele pode demorar de 5, 7, vários anos. Porque você inicia o processo e você tem que ficar numa fila de espera. Correto. Então, se o juiz conceder, você comprovou que você realmente qualifica para esse crime. Não é só você falar que você, né? Tem que ter todo um processo. Então, o juiz pode, sim, arquivar o processo para que você aguarde a decisão do seu visto e depois volta ao processo, reabre o processo para poder concluir. Uau. Então, essa é uma das poucas formas em que um processo pode ser quase interrompido para que outro processo paralelo seja resolvido. Mas nesse tempo aí do processo estar em andamento, você não corre mais o risco de deportação. Enquanto esse processo, esse pedido essa solicitação desse visto estiver em andamento? Tecnicamente falando, não. Eu nunca, em todos os meus anos de prática de direito, nunca vi ninguém sendo deportado estando com o processo de visto U pendente. Tá. Um outro caso agora, desculpa, porque são muitas dúvidas e perguntas que a gente está tentando ajudar vocês, então, às vezes, né, vem à mente processos de pessoas que a gente conhece.
Se você é um sponsor já de alguém, você ainda tem direito de ser sponsor de mais pessoas? Eu teria que saber que tipo de sponsor. Seria um sponsor financeiro? Sim. Depende então da sua renda financeira. Porque uma pessoa pode ser um sponsor financeiro de mais de uma família, de mais de uma pessoa, pode. Mas para cada aplicação que você se responsabiliza em ser um sponsor de uma pessoa, nós temos que saber qual é o valor do seu imposto de renda, quantas pessoas são dependentes de você no seu imposto de renda e quantas pessoas você está tentando legalizar sponsoring. Ok. Então, esses números eles devem bater. Então, se você faz 20 mil por ano, ou mesmo se você faça, por exemplo, vamos dizer 40, talvez você só possa fazer um sponsor de uma pessoa, porque se você tem 3 filhos, uma esposa, então vai depender do número de pessoas que são dependentes e da sua renda financeira. Quais são os principais desafios que você vê hoje em relação aos seus clientes? Quais são os principais desafios que eles enfrentam hoje com essas leis novas? Eu acho que a incerteza. Eu acho que a incerteza está presente em todas as famílias hoje, porque até então existia um certo padrão. Até então a gente escutava na comunidade, não, você pode ir na primeira audiência e você pede um tempo e o juiz vai conceder isso para você. Isso não existe mais hoje. Eu conheço uma moça que infelizmente ela assinou uma carta de deportação na primeira audiência dela. Uau! A incerteza de você ir para uma entrevista na imigração porque você casou com um americano e a incerteza de que realmente você não vai ser preso. Então, essa incerteza, ela, eu fiquei toda arrepiada, ela é terrível, tanto para nós que estamos tentando defender as pessoas, quanto para a comunidade. A pessoa vai todo mês ou todo ano lá no ICE para poder fazer o check-in. Você não sabe se você vai ser voltar, preso, se você vai voltar. Tá louco. Então, assim, eu acho que tudo isso cria um medo e que as pessoas não conseguem, ninguém consegue administrar isso de uma forma saudável. Não é não? Assim, as pessoas ficam pensando, será que eu posso até investir em contratar um advogado? Porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. É uma pressão psicológica muito grande que eu acho Lógico. que todos os imigrantes estão vivendo, né? Exato. Então, assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, como é que você vai se comprometer numa obrigação com uma pessoa se você não sabe se amanhã você está aqui? Então, eu vejo isso acontecendo demais hoje. A gente vê dentro da nossa comunidade brasileira, principalmente, que as pessoas vêm para cá e não querem mais voltar. Elas querem viver aqui. E em relação a vistos de trabalho, como que está isso hoje, diante de toda essa dificuldade que a gente está vivendo? Está sendo também dificultado em relação à requisição desses vistos de trabalho para os Estados Unidos? Na minha experiência, não. Não? Na minha experiência, os vistos de trabalho ainda são as melhores formas de legalização se você não está dentro dos Estados Unidos. Concordo com você plenamente. Quem está aqui, na maioria das vezes, não quer ir embora. Né? Lógico que tem pessoas que querem ir embora. Mas esse país é muito maravilhoso. Ele já nos deu muitos benefícios. Então, se você ainda está no Brasil e talvez você queira vir para cá, procura saber exatamente se você qualifica para um visto de trabalho e aplicar ainda de lá, que aí você já vem para cá com uma legalização, né? Já é bem mais tranquilo. Muito né? mais tranquilo. Um visto que às vezes é pouco falado é o visto religioso, né? Você entrou com visto de turismo, você consegue se legalizar se você conseguir transferir do visto de turismo, mudar o seu status para um visto religioso. Essas coisas não mudaram. Mas agora, dentro disso que você falou, do visto de turismo passar para o visto religioso, quais são os requisitos? Existem vários requisitos, não é um processo assim tão simples, mas existem requisitos. Você deve ter tido um vínculo trabalhista com uma igreja no Brasil, que essa igreja seja afiliada aqui nos Estados Unidos. Você precisa de uma oferta de trabalho
da igreja aqui nos Estados Unidos. Existem vários requisitos, mas é totalmente possível. O que você tem que fazer é prestar atenção nos prazos. Tá? Os prazos são importantes. Se você está aqui com a família, é importante que você veja se a família também enviou os documentos. Não é só você. Eu tive uma família há muitos anos atrás que, infelizmente, o marido legalizou e a esposa ficou para trás porque o processo foi feito incompleto. Ai, meu Deus. Então, assim, essas coisas, elas são possíveis, mas os prazos são importantes. Você não pode perder os prazos. Você não pode perder a oportunidade de estar em status para você mudar de status. Eu tenho visto muito aqui na nossa comunidade, nessa coisa de transferência de visto, pessoas entrarem com o visto de turista e depois que estão aqui dentro, aplicam para o visto de estudante, né? Isso não é um risco que eles estão correndo e, tipo, eles podem trabalhar? Qual é a vantagem que eles têm durante esse período que eles estão com esse visto de estudante? Eu não vejo risco se você cumpre as leis do seu visto. Cada visto tem a sua exigência e cada visto tem suas restrições. Um visto de estudante proíbe o estudante de trabalhar. Você recebe o visto porque você vai estar nesse país estudando. Correto. Né? Então, se você começa a trabalhar, você está fazendo o quê? Você está violando o seu visto. Não é fácil você manter um visto de estudante, é caro. É caro, né? Eu tive uma moça que ligou para mim essa semana que ela disse, eu não consegui manter, porque eu tinha também que ter, além do custo da faculdade, eu tinha que manter o seguro de saúde. Então, imagina você ter que manter um visto completo, mostrar que você tem condições financeiras de se manter aqui, pagar a faculdade, pagar os livros, e ainda ter que... Exato. Então é difícil. Porém, é uma forma de você talvez conseguir chegar no seu objetivo final. Vamos supor que você precise de mais tempo para chegar no seu visto de trabalho almejado. E você precisa dessa ponte. O F1 pode ser uma ponte maravilhosa. E ele dá direito à legalização? Não, o visto 1 não. O visto 1 não. O visto de estudante não. Eventualmente ele pode ser uma ponte para outro visto, mas o F1 não. Qual é a sua, para a gente encerrar agora, qual é a sua visão para o futuro imigratório que a gente está indo no momento? Boa pergunta, né? Sei lá se eu sei responder. Qual a minha visão? Eu espero que as coisas passem a voltar, tenha mais humanidade, né? Eu acho que a lei ela deve ser realmente implementada. Lógico, a lei deve ser implementada, mas eu acho que as coisas elas podem existir de uma forma humana. Por exemplo, eu fiquei chocada quando o governador do nosso estado disse que o nome da detenção ia ser Alcatraz. O nome em si, ele já é tão... Não sei nem qual é a palavra. Ele remete... não sei nem qual é essa palavra, mas ela separa demais as pessoas e elas colocam o ser humano num nível que quase não é merecedor de humanidade. Sim. Então, se a gente conseguir voltar a ter esse ponto, para mim é suficiente, né? Eu não sei, é uma questão só de querer que o mundo seja melhor nesse sentido, mas não sei nem se é possível. Uau, gente, muito obrigada a vocês que estiveram conectados conosco até agora, cada um dos nossos telespectadores, muito obrigada. E espero que a gente tenha respondido uma grande parte das dúvidas, das perguntas também que vocês nos enviaram. Quero te agradecer imensamente, doutora Juliana, por ter ficado aqui comigo esse tempo todo, que foi uma gravação bem longa, e avisar você já de antemão que a gente provavelmente vai fazer 2 episódios dessa entrevista para não ficar cansativo para ninguém. E
Se você achou o nosso bate-papo interessante e pode estar ajudando alguém, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. E nos vemos numa próxima edição. Até mais!